Você acabou de esquecer algo que poderia mudar sua vida para sempre. Isso sempre esteve lá, escondido no silêncio da sua mente, esperando que você se lembre. Neste momento, enquanto ouve essas palavras, algo começa a se mover dentro de você. Um antigo conhecimento desperta de um sono que você nem percebia. Não é uma nova informação que vem de fora, mas uma verdade que já repousa nas camadas mais profundas da sua consciência. Uma verdade sobre a forma como sua mente molda o mundo invisível das possibilidades e como as palavras, quando faladas com convicção, se tornam chaves que abrem portas que você achava fechadas. Joseph Murphy entendia isso com uma clareza que ainda vibra hoje, e ele reconhecia que o subconsciente não distingue entre o real e o imaginado, não entre desejo e fato, mas responde apenas ao que lhe é impresso com persistência e certeza interior. Você vive em um mundo onde os pensamentos não são meros subprodutos da mente racional, mas sementes lançadas em um solo fértil de energia criativa, um solo cuja natureza é reagir ao padrão emocional e vibratório que acompanha esses pensamentos. Quando você fala em atrair dinheiro, em prosperidade rápida e fluida, não se trata de um processo mágico ou arbitrário, mas de um alinhamento do seu conteúdo interior, das suas crenças, das suas imagens mentais, dos seus sentimentos e das suas afirmações com o fluxo invisível que estrutura a realidade material. Murphy sabia que a riqueza, como qualquer outra manifestação, é primeiro um estado de consciência, uma frequência mental carregada por ideias e palavras que moldam o destino. As chamadas 7 palavras secretas, embora simbólicas, referem-se à vibração essencial de certos arquétipos linguísticos que, quando internalizados, despertam no subconsciente a lembrança da abundância universal. O dinheiro, nesse contexto, não é um fim em si, mas um reflexo, uma condensação tangível de energia criativa que se manifesta de acordo com o grau de aceitação interior. O que você realmente considera possível define o limite da sua experiência, pois o subconsciente, como um servo fiel, reproduz com absoluta precisão as imagens mentais impressas nele, sejam de prosperidade ou de escassez. Não há moral inerente no ato de possuir ou desejar riqueza, há apenas correspondência. E essa correspondência é estabelecida pela linguagem silenciosa de ideias persistentes, padrões mentais repetidos e as emoções que os carregam. Murphy propunha que, ao entender o poder das palavras, não no sentido cotidiano, mas como forças vibratórias carregadas de significado interior, é possível reprogramar o subconsciente para reconhecer a abundância como um estado natural e não como um privilégio ocasional. Cada palavra nessa visão é um canal de energia, uma forma simbólica que se comunica com o nível mais profundo da mente. Quando pronunciadas com fé, intenção e harmonia interior, elas não apenas descrevem uma realidade, mas a invocam. As 7 palavras secretas não são uma coleção aleatória de sons, mas códigos de acesso ao fluxo criativo que organiza a experiência humana. Elas representam 7 modos de consciência. 7 frequências mentais que, quando ativadas, reconfiguram a maneira como a mente percebe e atrai circunstâncias. O subconsciente trabalha, ao contrário da razão, não por lógica linear, mas por associação simbólica e emoção. Assim, a repetição de palavras impregnadas de significado profundo cria um novo quadro mental, e esse quadro começa a se refletir nas condições externas. Nesse ponto, a riqueza se torna uma consequência natural e não uma busca. Você para de lutar por resultados e começa a reconhecê-los como inevitáveis, porque entende que o mundo exterior é apenas um espelho do seu conteúdo interior. Murphy insistia que a mudança
da consciência precede a mudança das circunstâncias e que o verdadeiro segredo da atração está no que a mente aceita como verdade, mesmo quando os sentidos afirmam o contrário. A velocidade com que o dinheiro ou qualquer outro bem se manifesta está relacionada à pureza do foco mental e à ausência de resistência subconsciente. O que impede a rapidez não é a falta de merecimento, mas o conflito entre o desejo consciente e a crença inconsciente. Se você afirma desejar prosperidade, mas no fundo nutre medo de escassez, o subconsciente, obediente à emoção predominante, materializa a escassez. Por isso, as palavras secretas funcionam como instrumentos de alinhamento. Sua repetição contínua, acompanhada de serenidade e convicção, dissolve gradualmente as imagens mentais negativas e planta novos padrões de abundância. Murphy acreditava que toda mente humana é um transmissor e receptor de ideias criativas e que o universo não responde à necessidade, mas à vibração do sentimento. Quando a palavra é pronunciada com um sentimento genuíno de posse, a resposta ocorre no nível do ser, antes de se tornar fato. O dinheiro, nesse sentido, é apenas a forma que a energia assume para cumprir o papel de circulação e expressão da criatividade. Não é um objeto a ser perseguido, mas um fluxo que segue a direção mental estabelecida. Para que essa direção seja eficaz, no entanto, é necessário entender a natureza das crenças que moldam a percepção da realidade. Desde a infância, a mente é condicionada por afirmações externas, culturais, familiares, religiosas, que definem o que é possível e o que não é. Tais crenças funcionam como filtros que determinam a quantidade de energia criativa que pode se manifestar. O subconsciente, sendo essencialmente neutro, não distingue entre crenças limitantes e expansivas. Ele apenas executa. Assim, ao introduzir palavras que simbolizam prosperidade, você gradualmente substitui os antigos comandos por novos códigos de realidade. Esse processo exige persistência, pois o subconsciente se convence por repetição e pela imagem emocional associada. As 7 palavras, nesse contexto, são uma espécie de fórmula mental para reprogramação vibratória, que atua não por força, mas por ressonância. Quanto mais você se identifica com o conteúdo positivo dessas palavras, mais rapidamente a realidade externa se reorganiza para refletir esse padrão. A mente consciente, por sua vez, tem o papel de guardiã. É ela que seleciona as palavras, formula as ideias e decide o que aceitar como verdade. Mas uma vez que o conteúdo é depositado no subconsciente, este trabalha silenciosamente e ininterruptamente para materializar o que lhe foi entregue. Joseph Murphy afirmava que a fé nada mais é do que a aceitação emocional de uma ideia. Quando a mente acredita, o subconsciente cria, e o poder das palavras reside exatamente nessa capacidade de induzir a fé, de gerar um sentimento de certeza que precede a manifestação. As 7 palavras secretas seriam, portanto, veículos dessa fé, códigos sonoros que carregam o poder de imprimir no subconsciente a convicção de riqueza. Essa impressão, uma vez consolidada, se traduz em intuições, oportunidades e coincidências que o levam a circunstâncias correspondentes. Assim, o dinheiro não surge como um milagre repentino, mas como uma consequência natural de um estado mental consolidado. Há, no entanto, um aspecto mais sutil que Murphy enfatizava. O dinheiro é apenas uma forma entre muitas pelas quais a inteligência universal se expressa. Fixar-se exclusivamente na posse material significa confundir o símbolo com a fonte. As palavras secretas, se compreendidas corretamente, não apontam para a acumulação, mas para a consciência do fluxo, do movimento constante.
A verdadeira riqueza é a percepção de que a mente humana está em harmonia com uma fonte inesgotável e que tudo o que é necessário já existe potencialmente e apenas espera o comando mental para se manifestar. O tempo entre o pensamento e o resultado é apenas a medida da fé e da clareza interior. Quanto mais purificada a convicção, mais rápido o resultado. A rapidez é, portanto, um reflexo da ausência de dúvida. E a ausência de dúvida é o estado natural da mente que reconhece a força criativa como lei, não como hipótese. Murphy entendia que o uso consciente das palavras era ao mesmo tempo uma arte espiritual e científica. Ele via nelas não apenas instrumentos de comunicação, mas forças formadoras da realidade. Quem domina a linguagem interior, domina o destino, pois cada palavra pronunciada com fé é uma semente plantada no solo do subconsciente. As 7 palavras secretas podem ser vistas nesse sentido como 7 sementes de prosperidade, cada uma carregando um princípio universal de manifestação. Mas o verdadeiro segredo não está nas palavras em si, mas no estado mental de quem as pronuncia. É a convicção silenciosa, a certeza sem esforço que ativa a lei da correspondência. Quando você para de buscar provas e começa a agir como se a riqueza já fosse sua, o subconsciente responde criando as condições necessárias para que isso se torne um fato tangível. O dinheiro, então, surge como uma expressão natural do equilíbrio interior, como um eco inevitável de uma mente que aprendeu a vibrar em harmonia com o fluxo criativo do universo. Dessa forma, a doutrina de Joseph Murphy sobre o poder da mente e das palavras transcende o simples desejo de prosperar. Ela revela que a realidade é um espelho da consciência e que a linguagem humana, quando usada com sabedoria, é o instrumento pelo qual o invisível se torna visível. As 7 palavras secretas, embora pareçam misteriosas, representam a síntese desse conhecimento ancestral. O poder de formar matéria a partir de ideia, transformar convicção em experiência, converter pensamentos em riqueza. Não se trata de um segredo externo, mas de um reconhecimento interno de que tudo o que é necessário para atrair dinheiro rapidamente ou qualquer outra forma de bem já reside na própria mente e apenas espera o comando claro e convicto para se tornar realidade manifesta. Você está agora em um ponto em que deve se perguntar o quão profundas essas convicções estão ancoradas em você. Não as convicções que você proclama conscientemente, mas aquelas que atuam no oculto, aquelas suposições silenciosas sobre si mesmo, sobre o dinheiro, sobre o que você merece e o que lhe cabe. Essas convicções são como fios invisíveis que tecem o tecido da sua experiência. E enquanto não forem reconhecidas e transformadas, o mundo exterior permanece um reflexo do que está inscrito no fundo do seu subconsciente. Murphy ensinava que o subconsciente não conhece moral, não faz julgamentos, mas simplesmente executa o que lhe é dado. É como um jardineiro fiel que planta as sementes que você lhe entrega, sem perguntar se elas produzirão flores ou espinhos. Se você carrega na mente a convicção de que o dinheiro é difícil de obter, que ele só vem por trabalho árduo ou sorte, que pertence aos outros, mas não a você, então o subconsciente manifestará essa convicção com a mesma precisão com que manifestaria prosperidade se você acreditasse nela. As palavras que você fala não são apenas sons que se dissipam no ar. Elas são ondas vibratórias que fluem pela substância invisível da sua consciência e deixam padrões ali, impressões que o subconsciente interpreta como instruções. Quando você diz que é pobre, ou que a vida é dura, ou que nunca terá o suficiente, isso não são meras descrições da sua situação atual, mas comandos que você dá ao subconsciente para continuar e fortalecer essa situação.
E o subconsciente, que não possui capacidade crítica, não distingue entre verdadeiro e falso, aceita esses comandos como verdade e começa a criar as circunstâncias correspondentes. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas estão presas em ciclos de repetição, pelo qual vivem sempre as mesmas dificuldades financeiras, os mesmos padrões de escassez e limitação. Elas não são amaldiçoadas, não são punidas, são simplesmente vítimas da própria programação inconsciente, uma programação que muitas vezes começou na infância, quando absorveram as crenças dos pais, da sociedade, da cultura, sem nunca questionar se essas crenças eram verdadeiras ou úteis. Mas aqui reside também a grande esperança, a grande promessa do ensinamento de Murphy. Se o subconsciente obedece cegamente, então ele também pode ser reprogramado. Se aceitou crenças falsas, pode aceitar crenças verdadeiras. Se manifestou escassez, pode manifestar abundância. O processo é o mesmo, apenas a direção muda. E essa mudança de direção começa com a escolha consciente das palavras que você usa, dos pensamentos que nutre, das imagens que cultiva na mente. As 7 palavras secretas que Murphy falava são, nesse contexto, não apenas palavras, mas chaves, códigos, que quando repetidos com a intenção e os sentimentos certos, começam a dissolver os padrões antigos e estabelecer novos padrões de abundância. Elas são como mantras, não no sentido religioso, mas no psicológico, como ferramentas para concentrar a mente e alinhar a energia mental a um objetivo específico. Imagine que sua mente é um jardim. Ao longo dos anos, sementes de escassez, medo, dúvida e limitação foram plantadas ali. Essas sementes cresceram, criaram raízes, tornaram-se plantas fortes que dominam todo o jardim. Você vê essas plantas todos os dias e elas o lembram de que essa é a sua realidade, de que isso é o que você é, o que pode ter. Mas Murphy diz que você não está preso a esse jardim, que pode mudá-lo, que pode plantar novas sementes, sementes de abundância, de confiança, de fé. As 7 palavras secretas são essas novas sementes. Quando você as pronuncia, quando as sente, quando as aceita com todo o seu ser, começa a plantá-las no solo do subconsciente. No início, talvez não note nada. As plantas antigas ainda estão lá, fortes e dominantes. Mas se continuar, se plantar, essas novas sementes todos os dias, elas começam a germinar, a crescer e gradualmente deslocam as plantas antigas, tirando-lhes a luz, a água, o espaço. E um dia você acorda e percebe que o seu jardim mudou, que está cheio de novas plantas, cheio de abundância, beleza e prosperidade. Mas esse processo exige paciência e confiança. O subconsciente trabalha de acordo com suas próprias leis, não de acordo com as leis do mundo exterior. Ele não conhece pressa, nem impaciência. Trabalha em silêncio no oculto e se manifesta apenas quando o tempo está maduro, quando a convicção interior se tornou e forte o suficiente para assumir forma exterior. Murphy advertia contra desistir cedo demais, duvidar prematuramente. Ele dizia que muitas pessoas começam a pronunciar as palavras certas, a pensar os pensamentos certos, mas então, ao não verem resultados imediatos, perdem a fé e voltam aos padrões antigos. E o subconsciente, que acabara de começar a aceitar as novas instruções, recebe novamente os comandos antigos e retorna à programação velha. É como plantar uma semente e depois revolver a terra todos os dias para ver se ela já cresceu. Com essa perturbação constante, você impede que a semente crie raízes e se desenvolva. A arte da manifestação, que Murphy ensinava, é a arte do desapego, da confiança, da permissão. Você planta a semente, rega-a, cuida dela e depois a deixa em paz. Confia que a inteligência na terra, a inteligência na própria semente, sabe o que fazer.
Você não interfere, não duvida, não espera com impaciência. Continua vivendo sua vida na certeza silenciosa de que o que plantou virá à tona no momento certo. E essa certeza, essa paz interior, é em si parte do processo de manifestação. Pois quando você está calmo, quando confia, envia uma vibração de fé e o subconsciente percebe essa vibração e a amplifica. Mas se você está ansioso, se duvida, se é impaciente, envia uma vibração de escassez, uma vibração que diz que não acredita que funcionará, e o subconsciente percebe também essa vibração e manifesta a escassez. Murphy reconhecia que o maior desafio não está em encontrar as palavras certas ou aprender as técnicas corretas, mas em manter a fé, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mostram mudança. Esse é o teste, a aprovação que todos devem passar que querem usar o poder da mente. É fácil acreditar quando tudo vai bem, quando os resultados já são visíveis. Mas a verdadeira fé se mostra nos momentos de escuridão, nos momentos em que o mundo exterior ainda reflete a imagem antiga, em que tudo parece dizer que não funciona, que você está sonhando, que se engana a si mesmo. Nesses momentos, você deve permanecer firme, deve se apegar à convicção interior, deve continuar pronunciando as palavras, pensando os pensamentos, sentindo os sentimentos que correspondem ao que quer manifestar e não ao que está vendo. Pois o mundo exterior é sempre um reflexo do passado, um eco do que você pensou e sentiu antes. Nunca é um reflexo do momento presente, mas sempre um atraso, uma reflexão de estados mentais passados. Se você começa hoje a pronunciar novas palavras, a pensar novos pensamentos, isso não se manifesta imediatamente na sua realidade exterior. Leva tempo para que os novos padrões mentais penetrem as camadas do subconsciente, para que se tornem fortes o suficiente para sobrescrever os padrões antigos, para que finalmente assumam forma no mundo físico. Esse atraso é o motivo pelo qual tantas pessoas falham. Elas não entendem que estão em uma fase de transição, em uma fase em que o antigo ainda é visível, mas o novo já cresce no interior. Interpretam a ausência de resultados imediatos como prova de que não funciona e desistem justamente no momento em que estavam mais próximos do avanço. Murphy ensinava que as 7 palavras secretas, quando usadas corretamente, podem encurtar essa fase de transição porque são tão poderosas, tão concentradas, que penetram o subconsciente mais rapidamente do que afirmações comuns. Elas são como raios laser que entram diretamente no coração do subconsciente e queimam as crenças antigas, imprimindo as novas crenças. Mas também elas exigem repetição, dedicação, sentimento. Você não pode simplesmente pronunciá-las mecanicamente e esperar que algo mude. Deve pronunciá-las com todo o seu ser, senti-las como se já fossem verdade, mergulhar na vibração do que elas representam. Quando pronuncia a palavra para a abundância, deve sentir a abundância, deve se sentir rico, deve sentir a prosperidade já dentro de você, antes que ela se mostre no exterior, pois o sentimento é a linguagem do subconsciente. O subconsciente não entende palavras no sentido intelectual, entende apenas sentimentos, vibrações, imagens. Se você diz que é rico, mas no fundo sente que é pobre, então o subconsciente reagirá ao sentimento, não às palavras. Por isso é tão importante que você aprenda a controlar seus sentimentos, ou melhor, a escolhê-los. Murphy falava da necessidade de entrar em um estado de gratidão como se aquilo que deseja já estivesse lá. A gratidão é uma das vibrações mais poderosas, porque implica que você já recebeu. Quando é grato, envia ao subconsciente a mensagem de que seu desejo está realizado.
E o subconsciente, que não conhece diferença entre imaginação e realidade, começa a arranjar as circunstâncias externas para confirmar essa convicção interior. As 7 palavras secretas, quando pronunciadas com gratidão, quando combinadas com o sentimento do já recebido, tornam-se forças irresistíveis que aceleram a manifestação e atraem mais rapidamente para a sua vida o que deseja. Mas há ainda outro aspecto que você deve entender, um aspecto que muitas vezes é ignorado, mas de importância crucial. Trata-se da questão da resistência. Murphy reconhecia que muitas pessoas, mesmo quando pronunciam as palavras certas, mesmo quando tentam pensar positivamente, ainda carregam resistência inconsciente, uma resistência que atua como um freio e retarda ou até impede a manifestação. Essa resistência pode assumir muitas formas. Pode ser o medo de que você não seja digno de ser rico. Pode ser a crença de que o dinheiro é mau ou que pessoas ricas são ruins. Pode ser a preocupação de que, se ficar rico, perderá os amigos ou que as pessoas o verão de forma diferente. Pode ser a lealdade inconsciente à sua família, uma lealdade que o impede de ser mais bem-sucedido do que seus pais ou irmãos. Todas essas formas de resistência atuam abaixo da superfície, invisíveis ao olho consciente, mas poderosas em seus efeitos. Para dissolver essa resistência, você deve primeiro reconhecê-la. Deve ser honesto consigo mesmo e se perguntar se há partes em você que não querem realmente que você seja rico. Partes que têm medo das mudanças que a riqueza pode trazer. Murphy sugeria que você entre em um estado de meditação ou contemplação e dialogue com essas partes de si mesmo, que fale com elas, entenda seus medos e então as reprograme com amor. Você pode dizer a elas que a riqueza é boa, que permitirá fazer mais bem, que não complicará sua vida, mas a tornará mais simples, que você continuará sendo a mesma pessoa, só com mais recursos para realizar seus sonhos. Esse diálogo interior, essa reconciliação com as partes resistentes da sua psique, é muitas vezes a chave que abre a porta para a manifestação, pois uma vez que a resistência é dissolvida, uma vez que todas as partes de você puxam na mesma direção, nada mais pode deter a manifestação. O subconsciente recebe uma mensagem clara, indivisa e reage com velocidade e força correspondentes. As 7 palavras secretas, vistas nessa luz, não são apenas palavras para a abundância, mas também palavras que facilitam essa reconciliação, que trazem as diferentes partes da sua mente para a harmonia. Cada uma dessas palavras representa um aspecto da abundância universal, uma faceta da inteligência infinita que quer fluir através de você. Quando as pronuncia, invoca esses aspectos para a sua consciência, integra-os à sua identidade, torna-os parte de quem você é. E enquanto esse processo de integração ocorre, enquanto você se identifica cada vez mais com a vibração da abundância, todo o seu ser começa a mudar. Seus pensamentos tornam-se automaticamente mais positivos, seus sentimentos mais leves, suas ações mais inspiradas. Você começa a ver oportunidades que antes ignorava, a encontrar pessoas que podem ajudá-lo, a se encontrar em lugares onde a prosperidade flui. Não é que o mundo exterior mudou, mas que você mudou. E por meio dessa mudança, atrai outras circunstâncias, move-se em outros círculos, percebe outras possibilidades. Murphy enfatizava repetidamente que o universo é um espelho. Ele mostra o que está dentro de você. Se você carrega escassez dentro de si, ele mostra a escassez. Se carrega abundância, mostra a abundância. Mas você deve entender que esse espelho não reage imediatamente. Há um atraso, um tempo de incubação, no qual o que você cultiva interiormente se move para fora e assume forma. Esse atraso é uma graça, pois dá a oportunidade de corrigir seus pensamentos antes que se manifestem.
Imagine se todo pensamento se tornasse realidade imediatamente. Seria caótico, pois a maioria das pessoas pensa centenas de pensamentos por minuto. Muitos contraditórios, muitos negativos. O atraso permite que apenas os persistentes, os repetidos, os emocionalmente carregados se manifestem, e isso lhe dá o controle, o poder de escolher conscientemente o que quer na sua vida. As 7 palavras secretas são o seu instrumento para fazer essa escolha. São o seu instrumento para dar ao subconsciente instruções claras, persistentes, emocionalmente carregadas. E quando as usa, quando as pronuncia com dedicação e fé, começa a assumir o controle da sua vida, não por força de vontade ou esforço, mas por alinhamento, por harmonia com as leis universais que Murphy tão claramente reconheceu. Você se torna o criador consciente da sua realidade, não mais vítima de circunstâncias externas, mas mestre do seu destino. E nesse estado de maestria, o dinheiro não flui mais de forma difícil e esforçada para você, mas de forma leve e natural, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Porque é. A riqueza é o seu estado natural. A abundância é o seu direito de nascimento, e as 7 palavras secretas são a chave que o lembra dessa verdade esquecida, que o leva de volta ao que sempre foi, mas esqueceu de ser. Neste momento, enquanto ouve essas palavras, algo começa a despertar no seu subconsciente. É um processo que já começou, um processo que não pode ser detido uma vez iniciado. Pois a verdade tem um poder próprio, um poder que não vem de fora, mas de dentro, da profundidade do seu próprio ser. Murphy sabia disso e por isso não falava às pessoas para convencê-las, mas para lembrá-las. Ele sabia que cada ser humano já carrega a verdade em si, que ela apenas está soterrada sob camadas de crenças falsas, de condicionamentos culturais, de traumas pessoais. E sua tarefa era penetrar essas camadas, liberar a verdade novamente para que ela pudesse brilhar em sua clareza original. As 7 palavras secretas são como 7 chaves que abrem 7 fechaduras. 7 fechaduras que prendem o seu verdadeiro eu, sua verdadeira natureza, seu verdadeiro poder. Quando abre essas fechaduras, quando pronuncia essas palavras com consciência e intenção, você se liberta, não de restrições externas, mas de limitações internas. E essa libertação é a maior de todas. Pois é permanente, é real, não depende de circunstâncias externas. Você pode perder tudo o que possui, mas se tiver essa liberdade interior, se tiver essa certeza interior, pode recriar tudo novamente, pois sabe que a verdadeira fonte da riqueza não está no exterior, mas no interior, na sua mente, no seu subconsciente, na sua conexão com a inteligência infinita do universo. Murphy ensinava que essa inteligência não é uma força distante e abstrata, mas algo que vive em você, que respira através de você, que em cada momento espera atuar por meio de você. Mas ela só pode atuar se você permitir, se abrir a porta, se pronunciar o convite. E as 7 palavras secretas são esse convite, essa abertura, essa permissão. Quando as pronuncia, diz ao universo que está pronto, que é digno, que quer receber. E o universo, que não conhece julgamentos, que não tem preferências, simplesmente responde ao seu convite, preenche o espaço que você abriu, flui para a sua vida na forma de dinheiro, de oportunidades, de pessoas, de ideias, de tudo o que precisa para realizar seus sonhos. Mas não esqueça que esse processo não consiste em atrair algo de fora, mas em liberar algo de dentro. O dinheiro que vem até você não é algo que tira do universo, mas algo que flui através de você. Você é o canal, não o destino. E quando entende isso, quando se vê como um canal, perde o medo da perda, o medo da escassez, pois sabe que a fonte é inesgotável, que nunca seca, que sempre flui, desde que você permaneça aberto,
desde que permaneça em harmonia com as leis universais que Murphy revelou. As 7 palavras secretas mantêm esse canal aberto, mantêm essa conexão clara, garantem que a energia flua sem obstáculos, da fonte através de você para o mundo. E assim, você está agora em um ponto de virada, em um momento de decisão. Pode continuar como antes, pode manter as crenças antigas, pode continuar pronunciando as mesmas palavras que o limitaram até agora, ou pode escolher algo novo. Pode se abrir para as 7 palavras secretas, pode começar a integrá-las na sua vida diária, pode torná-las parte da sua paisagem mental. A escolha é sua e ninguém pode fazê-la por você. Mas saiba que o poder já está em você, que a verdade já está em você, que a abundância já está em você. Ela sempre esteve lá, sempre estará, e a única questão é se você está pronto para reconhecê-la, aceitá-la, vivê-la. Murphy lhe deu as ferramentas, lhe deu as instruções, lhe deu o mapa. Mas o caminho você deve percorrer sozinho, o caminho para as profundezas da sua própria consciência, para o silêncio do seu próprio coração, onde a verdadeira fonte de toda a riqueza espera por você. Silenciosa, paciente, amorosa, pronta para se revelar no momento em que você estiver pronto para receber.